fazer duas coisas. Tirar o Botafogo do sério, irritou os caras, conseguiu fazer isso. Isso vai gerar uma polêmica, porque esses caras vão tão marados, lá no final eles vão ficar. Isso vai desequilibrar o time do Botafogo. O Atlético foi excelente, o Milito foi inteligente. Achei que ele, na hora que eu vi a escalação, falei, não, E aí depois, quando o Rabelo entrou, que ficou com 3 zagueiros, eu gostei dessa formação, os 3 zagueiros. Aí eu preferia que o Batalha jogasse na frente, é uma opção boa para ele colocar isso lá no jogo contra o Botafogo, na decisão da Libertadores. Mas o mais importante foi isso, ele conseguiu o objetivo, tirar o Botafogo do sério. O Botafogo perdeu a linha dentro de campo, ele não conseguia mais. Quer dizer, é muito difícil quando você tem uma arma ali atrás, só de fora da área, teve chance mesmo, teve 2 ou 3, chutou 29 bolas a gol e teve 2 ou 3 chances, mas tinha um goleiro que está em uma situação muito boa no Atlético. Ô Roger, o que você viu desse Atlético 0, Botafogo 0? Primeiro que o Milito foi super esperto. Ele colocou o Mariano na direita para segurar o Luiz Henrique. A gente já viu alguns jogos, não nessa temporada, mas principalmente em 23, né, quando o Mariano foi utilizado pelo Filipão, em várias partidas, defensivamente, como ele consegue segurar principalmente pontas de velocidade. E foi assim com o Luiz Henrique. Acho que a principal arma ontem foi ter colocado o Mariano para dar aquela segurada pelo lado do Luiz Henrique. E, obviamente, frio, calculista, o Galo foi. E usando toda a sua experiência em segurar o Botafogo. Como disse a Sara, o Botafogo não sabe jogar com times retranqueiros, com times que pretendem apenas se posicionar no contra-ataque. E o Galo fez isso ontem no Independência. Sabe que o atual momento do Botafogo é melhor que do Galo, então usou essa tática para cima dos cariocas e deu certo. Pilhou o time do Botafogo, que é um time inexperiente, com jogadores jovens que perderam a cabeça. E que colocou fogo, não só no Campeonato Brasileiro, mas a decisão também da Libertadores. A decisão estava fria pelo lado atleticano, pelo momento que o Galo enfrentava na competição. E também pela perda da Copa do Brasil. Mas agora não. Voltou a ficar quente a decisão da Libertadores e o Atlético voltou a acender o seu pavio também. Eu também acho, concordo com você. Eu acho que a grande vitória do Atlético foi o reacender dessa chama de uma final da Libertadores. O Galo estava apagado. Né? E tanto é que lá no Rio de Janeiro já tem faixa de Botafogo campeão para tudo quanto é lado. Então, eu acho que a vitória do Atlético, independente do resultado, acho que o Atlético mostrou qualidades no setor defensivo. Falávamos aqui no programa, inclusive dei opinião em outras emissoras, falando de que se o Atlético não neutralizar as jogadas de linha de fundo do Botafogo, 10 minutos de jogo, o Botafogo é campeão. Porque é o forte do Botafogo, tá? Então, acho que o Atlético foi bem nisso ontem, conseguiu neutralizar, conseguiu pilhar, deixar os jogadores desnorteados, os jogadores do Botafogo nervosos. Né, tanto é que acabou da forma que acabou a partida, que a gente vai falar muito disso aqui no nosso programa, mas eu acho que a grande vitória do Atlético foi esse reacender da chama de uma disputa da Copa Libertadores. A turma tá pilhada e a turma já falou. O Otávio deu uma entrevista no final do jogo falando assim, vamos ver dia 30. Ah, que o time do Galo é isso. Nós vamos ver dia 30. Eu acho que é por aí. Vamos falar dos números dessa partida aqui? O Atlético teve 3 finalizações, sendo que nenhuma delas foi diretamente no gol do Botafogo. Já o Botafogo teve 27 finalizações, sendo que 3 delas foram grandes chances de gol. Isso escancara uma diferença técnica entre os times, Sarinha? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque o Botafogo é isso aí, ainda sob pressão, ainda pressionado, é o time com o melhor futebol no Brasil hoje. Então, assim, eu tô vendo muito esse discurso de que o Botafogo tá caindo agora, cedeu a pressão, etc., mas ainda assim tá na vantagem, é líder ainda do Campeonato Brasileiro, dependendo só de si para ser campeão, e é um time bem diferente do que foi o ano passado, quando pipocou, né, na reta final, e ainda é finalista da Libertadores. Então, assim, tá dependendo só de si. Eu acho que quando o Atlético usa essa inflamação, como foi ontem, é a aposta que tem, porque no campo o Atlético não está perto do que o Botafogo exibe hoje. Então, o jeito que o Atlético tem de igualar, chegar mais próximo de um 50-50 para essa final do dia 30, é inflamando o discurso de que fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. É o jeito que o Atlético tem hoje, porque no campo não dá tempo de igualar o futebol do Botafogo. Sara, e o detalhe principal, Léo,
Vanderlei e amigos que nos acompanham, quanto tempo o Botafogo não ganha um título grande? Há muitos anos. Não é só a pressão do ano passado, pelo vexame que passou no Brasileiro, Claro. mas a pressão de títulos são muitos anos. O Botafogo saiu do jogo pressionado, né? O Palmeiras já está no cangote. Enfim, aqui, vamos botar o Milito para falar com a gente, Vanderlei, que a gente fala em cima da fala dele também, sobre a fala dele. O treinador do Atlético falou sobre o espírito do Galo nesse jogo e o que o time precisa nessa reta final da temporada. Fala com a gente aí, treinador. Fala, Milito. Y ante la dificultad que ya de por sí genera Botafogo por el gran equipo que él y los grandes jugadores que ellos tienen, controlamos bastante bien su ataque y la idea era también poder atacar, pero nos condicionó por supuesto mucho la expulsión de la primera parte. El segundo tiempo nos vimos obligados a retroceder y a intentar neutralizar más cerca de nuestra área los ataques de Botafogo y el equipo con un gran esfuerzo, con mucha concentración, con mucho orden, con mucho deseo y voluntad, logró sostener el empate, no sufrir tantas situaciones y destaco eso, ¿no? De la manera que competimos ante la dificultad. Si no jugamos cada juego de aquí hasta el final con el espíritu de tener un jugador menos, seremos más fuertes y competiremos mejor. Esa es la intención. Tomar este partido de hoy para fortalecernos de que estamos vivos. Estamos vivos. Palavras do técnico Milito. Tá com a cara melhor, né, Vanderlei? Tá, não, e ele foi muito inteligente, Léo, na minha opinião. Ele não é Claro. bobo, não. Ele fez assim, o Atlético tá faltando 6 titulares. E com menos 6 titulares, ele conseguiu neutralizar o Botafogo de uma maneira... Porque o Botafogo é o seguinte, se você pressiona em alta, ele usa o que ele tem de melhor, Você abre que é a espaço. velocidade. Ali não tinha velocidade. E os caras, o único que bate do lado de fora bem é o Savarino, não estava lá ontem. Né? O Almada também é bom, mas aí perdeu Bom jogador. e o melhor, descontrolou emocionalmente o Botafogo.